Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início, à continuidade aos estudos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Meu nome é Kênia. Antes de fazer a prece e iniciarmos, eu vou passar uns recados que a casa nos pede, tranquilo? O primeiro é o aviso das lives, que são os estudos. Horários das lives são todos os dias. O primeiro estudo é às 9 horas de uma lição do livro Fonte Viva. O segundo estudo é esse agora, às 20, com uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa também está fazendo atendimento fraterno, que é destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição, de qualquer natureza, independente de religião, credo e idade. A casa também, para continuarmos aí estudando a doutrina espírita, e o Evangelho, tem o EAD, que é o EG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que acontece às quintas, às 19h30, online. Quem se interessar em fazer o estudo, é só encaminhar nome, contato, inbox. E qualquer outra dúvida, também entrar em contato, inbox, que a casa tem uma equipe para poder nos atender. Então vamos lá. Boa noite, Poliana. Eu vou fazer a prece inicial agora. Pedir a todos. Boa noite, Ju. Tô vendo seu rostinho aí. Pedir a todos serenidade, acalmar os corações, a mente, para elevarmos o nosso pensamento a mais alto, nos tornarmos um com o Pai, estudando o seu Evangelho, estudando essa doutrina de amor, de luz, que sempre nos ampara, sempre nos instrui, para seguirmos o nosso caminho rumo à nossa evolução. Que possamos, nessa noite de estudo, abrir mente, abrir coração, para entendermos o Evangelho, entendermos a doutrina, entender o porquê de estarmos aqui, o que somos e o nosso futuro, a nossa vida futura. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje, o dever é o capítulo 17. Esse é o Evangelho que eu uso, tá? Nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. E hoje nós vamos fazer o estudo do item 7, que é a primeira instrução dos Espíritos, intitulado O Dever. E quem trouxe essa lição, quem ditou essa lição a Kardec foi o Espírito Lázaro, em Paris, em 1863. E o que Lázaro nos fala? Ele nos passa a definição de dever. O dever é uma obrigação moral da criatura, primeiro para consigo e depois para com os outros. É uma lei da vida. Então, isso daí já está dentro de nós, já está na nossa caminhada. E Lázaro, ele deixa claro que ele define nessa lição somente o dever moral. Ele vai tratar do dever moral. E ele fala que o dever, apesar dele ser uma lei da vida, ele também depende do nosso livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio, escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que vai nos fazer bem, termos essa definição. Então, nós temos esse livre-arbítrio em definir, em escolher ou não cumprir os nossos deveres. E o que Lázaro fala? Que o nosso dever começa quando nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade de alguém. E ele acaba quando
não desejamos que ninguém transponha com relação a vós. Né? Então, tem um princípio e tem o seu limite, como qualquer outra coisa. Fazer aos outros o que queres que os outros façam a nós. Ele continua que o dever é um resumo prático das especulações morais. Ele diz assim: é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Né? A pessoa que já tem aquela sensação, já tem o dever definido dentro dela, o que é o dever dentro dela, ele é inflexível às tentações, quer dizer, ele faz, né, ele cumpre o seu dever e já deixa aquilo de lado que vai o atrapalhar. Ele é austero e brando, enérgico, mas também brando, né? Flexível, amoroso. Lázaro também nos fala que o homem que cumpre o dever, ele ama a Deus mais do que as criaturas e ama a criatura mais do que a si mesmo, né? O mandamento maior, amar ao próximo, né? É nos colocarmos em prol do próximo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E em primeiro lugar vem a Deus, e essa austeridade do dever nós cobramos de nós primeiro, ao invés de cobrar do próximo, né? Sejamos enérgicos conosco, que já temos um esclarecimento maior, e não sejamos para com o próximo. Lázaro também nos fala que o dever, ele é uma coroa. Ele usa a palavra laurel. É uma coroa da razão. Ele coloca um exemplo. Descende desta como da mãe do filho. Quer dizer, o dever descende da razão. Então, nós temos de ter a noção da razão, daquilo que é bom para nós, para sabermos cumprir os nossos deveres. Lá no final da lição, ele nos fala que o homem, ele deve amar o cumprimento do seu dever, né? O dever, ele preserva os males da vida. A pessoa que cumpre o seu dever em plenitude e tem satisfação quanto a isso, ela já sabe que aquilo não vai lhe fazer mal. Ela tem ciência disso. E esse dever cumprido, ele revigora o homem, né? Ele ajuda no nosso desenvolvimento. Baseado nas lições que Lázaro trouxe para nós, eu separei 3 tópicos para nós aprofundarmos essa noite. O primeiro é a nossa obrigação moral. O segundo é a lei da vida. E o terceiro é o livre-arbítrio, né? Como esses 3 tópicos, estudando eles mais, vai nos ajudar a entender esse dever que nós temos. Lázaro, ele foi claro falando que é o dever moral. Ele falou, a lição dele toda foi totalmente ligada ao dever moral. Ele deixou o nosso dever aqui do mundo espiritual de lado. E eu trouxe para vocês o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis, ele foi um pensador espírita, foi também médium, e ele deu seguimento, depois do desencarne de Kardec, à divulgação da doutrina espírita.
E esse livro dele, Depois da Morte, para entendermos mais essa obrigação moral que Lázaro nos traz, eu trouxe a quinta parte desse livro, que é intitulada Caminho Reto. E a lição 42 é intitulada A Vida Moral. Ele nos dá o conceito das três morais que temos, dos três tipos de morais. Obrigação. Quando nós já ouvimos essa palavra, nós aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, nós já recuamos, porque ninguém gosta de ser obrigado a nada. E Lázaro fala que esse dever, ele é ligado ao nosso livre-arbítrio. Espírita, então, é danado para falar, não, eu tenho livre-arbítrio de aceitar ou não. E aí nós usamos esse nosso livre-arbítrio para poder justificar muitas obrigações nossas e não cumpri-las. Porque quando nós chegamos na vida adulta e somos obrigados a trabalhar para termos umas condições melhores materialmente, nós não vemos como obrigação. Porque o trabalho humano, ele é uma obrigação, ele é imposto a nós. Se nós não trabalharmos, né, nós não conseguiremos aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos com honestidade. Então, a palavra obrigação, quando ela está ligada ao nosso trabalho, aonde nós iremos ter vantagens, nós olhamos com bons olhos. Mas quando se trata da nossa moral, nós já queremos deixar de lado. Nós não aceitamos, né? Nós estamos vendo aí, infelizmente, muitas famílias muitos pais, muitos filhos que não se veem na obrigação de criar os filhos, de cuidar dos pais, e por aí vai. Então, feriu os nossos sentimentos, nos colocou entre escolher a moral e o material, né, o divino e o material, nós já nos esquivamos, porque aquilo vai atrapalhar o nosso material no outro dia. E Lázaro, ele fala da obrigação moral. E no livro de Leon Denis, Depois da Morte, nessa quinta parte, a lição 42, a vida moral, ele nos fala: cravados em si, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral. Então, todo ser humano, ele não especifica raça, não especifica o nível que o ser humano tem. Ele fala todo. É o rico, é o pobre, é o branco, é o amarelo, é o negro, todos eles. Nós temos a lei moral já dentro de nós. E ele nos fala da moral dos materialistas, da moral das religiões e da moral da filosofia dos espíritos. E ele nos coloca que a moral dos materialistas, elas tentam edificar, mas vacilam porque elas não têm uma base. Ele fala que ela fica ao sabor dos ventos. Essa é a moral materialista. Logo no início, abrindo aqui a obrigação moral, eu disse, né? Obrigação, quando se trata do material, que nós temos a obrigação de trabalhar, nós temos
tratar o chefe bem, né? Eu sou obrigada a aguentar isso? Porque senão você vai perder seu trabalho. Nós aceitamos numa boa. Quando já é ligada a outros sentidos, nós já nos esquivamos. E a obrigação materialista, ela fica aos ventos. Ela não tem uma base. Ela falta uma estrutura. Você pode se sentir bem durante um tempo. Depois aquilo vai e acaba. E a obrigação das religiões, ele nos fala que ela tem um incentivo, ela te dá um incentivo, mas ela pode causar terror, ela nos coloca com receios de castigos, ele usa até a palavras infernais, e esses sentimentos, eles são falsos. Principalmente porque eles nos rebaixam e nos reprimem, né? É o tal de você pecou, se você não se arrepender, se você não fizer isso ou aquilo outro, você vai o quê? Para o inferno. Você pecou, tem uma consequência, né? E essa consequência, ela te reprime, ela te faz o quê? Ficar deprimido. Nós nos sentimos o quê? Angustiados. Lá na Idade Média, no tempo de Jesus, né? Quando nós pecávamos e confessávamos, para cada pecado tinha um valor a ser pago. E você era perdoado por isso. Essa é a moral das religiões. E ele fala da filosofia dos espíritos. Ele começa assim: a filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral. Quer dizer, uma pena ou recompensa diante daquilo que foi feito, diante do seu ato. Só que isso é elevado, tem nobreza e generosidade. Por quê? A doutrina dos espíritos, a moral cristã, a moral dos espíritos, ela é clara que não existe o suplício eterno, mas nós temos as consequências daquilo que tudo nós fazemos. Então, a doutrina dos espíritos, ela te dá esclarecimento, ela te convida ao trabalho, te convida à vivência do evangelho para você poder mudar. Saber que aquilo que você está fazendo vai ter uma consequência, vai ter um ato. Oi, Ebert, escondido aí atrás da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. É isso que Leon Denis nos fala sobre a filosofia dos espíritos. Uma sanção moral. O seu ato define a sua pena ou a sua recompensa. A doutrina dos espíritos é clara. Tudo depende de quê? De nós. Nós é que fazemos, nós é que colhemos, plantamos e colhemos. E Leon Denis nos fala que diante disso tudo, uma forma de melhorarmos, de entender essas três morais, ter uma vida de moral mais elevada é a higienização. Higienizar as nossas almas, os nossos espíritos. E como que nós fazemos isso? Praticando o evangelho.
cumprindo os nossos deveres. Primeiramente, os deveres morais. Lázaro, ele é claro no estudo dele, aonde a casa hoje nos proporciona o dever moral. E Leon Denis, nesse livro, ele fala de higienizar as nossas almas, nos limpar, nos vigiar para termos atos edificantes, termos atos que nos elevam, cumprir o nosso dever, né, que é essa obrigação moral, com alegria e prazer. Nós iremos chegar no momento aonde nós iremos cumprir o nosso dever moral igual nós cumprimos o nosso dever material hoje, com alegria, com satisfação. Né? Nós estamos nesse rumo, nós estamos nesse caminho de cumprimento desse dever. O segundo tópico que eu falei que nós iríamos aprofundar, aqui no item 7, Instrução dos Espíritos, é a lei da vida. Que lei é essa? O dever, ele é a lei da vida. Que vida? De quem? Né? Para quê? Para que cumprir? E eu vou continuar, tá? Todas as referências minhas hoje, para quem gosta de pegar o livro, para quem gosta de estudar, dar uma olhada nos capítulos que eu vou citar, é o Leon Denis, o livro Diante da Morte. Tranquilo? Vou até conferir aqui de novo. Não, Depois da Morte, tá? É o livro Depois da Morte. Esse livro, eu comecei a ler ele hoje para poder fazer essa lição, tranquilo? Então, é Leon Denis com o livro Depois da Morte. E para falarmos da lei da vida, eu fui lá na primeira parte do livro, intitulado Crenças e Negações. E peguei o capítulo 8, que é intitulado A Crise Moral. Se lá no capítulo 42 ele nos fala da vida moral e ele define a moral materialista, a moral das religiões, a moral da filosofia dos espíritos, com a lei da vida, lá mais no início do livro, ele fala que nós vivemos uma crise moral. E como se deu isso, Elina? É o livro Depois da Morte. Livro novo, viu, gente? Eu sou danada para poder errar o nome, tá? Principalmente esse daqui. Que eu conheci ele essa semana e comecei a ler ele hoje, tá? E é pela internet. Você consegue ler ele pela internet, tranquilo? Ele nos fala que nós estamos em uma crise moral. Nós estamos no século 21. Nós temos hoje uma tecnologia imensa. No século passado nós não estaríamos fazendo isso daqui hoje. Não teríamos essa oportunidade de entrar no lar de vocês para poder fazer um estudo do Evangelho, um estudo da doutrina espírita. Né? Nós crescemos com a tecnologia, crescemos com a ciência, mas o que isso resultou? Resultou em uma crise moral. Nós estamos perdidos com absolutamente tudo. Um exemplo atual, antes da pandemia, encontro em família era todos no mesmo lugar, mas cada um num ponto e todo mundo com o celular na mão, se conectando com o outro lá fora. E agora com a pandemia, aonde nos é pedido para ficarmos reclusos nos nossos lares,
e aí agora você pode se comunicar com a pessoa lá fora, com essa tecnologia incrível que nós temos hoje, nós não aceitamos. Nós estamos perdidos. Então, como entender isso? Aí ele fala que os nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem se ignora a si próprio. Nós temos isso tudo, mas acontece que nós ignoramos nós mesmos. Nós mesmos nos diminuímos. Ele fala sobre o conhecer-se a si mesmo. Ele fala que esse conhecer a si mesmo, ele ficou estéril. Ele já não tem mais valor, né? Ele já não tem mais passar de uma geração para outra, né? Acabou. E como conhecer a si mesmo com a nossa mente conturbada, sem saber a nossa verdadeira essência aqui nesse mundo, sem saber o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Ele fala que com essa crise moral em que nós nos encontramos, nós não sabemos de onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós vamos e qual o fim real da nossa existência. Então nós temos a crise financeira, a crise no casamento, a crise no trabalho, a crise no sei lá o que, e não nos atentamos para essa crise moral que fere o nosso espírito, que atrapalha, né, o nosso desenvolvimento para a nossa evolução. Ele não só fala, tá, gente? Ele traz também solução. Ele fala que essa nossa indecisão, nós ficamos flutuando. E ele fala de duas potências: a religião sem prova e a ciência sem ideal. Quer dizer, a religião e a ciência uma contra a outra. Ele fala no momento de crise. Uma contra a outra. Uma fala ao coração, a outra dirige-se ao espírito e à razão. Mas não não se unem. Não conversam entre si. E o que acontece? Qual que é a consequência disso? Os nossos sentimentos, eles se enfraquecem. Nós ficamos divididos. E aí, ao invés de nós adquirirmos e de fortalecermos os nossos... como que fala? As nossas qualidades, nós iremos ficar fracos, né? Nós iremos deixar de praticar caridade, de divulgar o amor, de ser benevolente, de ser paciente. E aí nós começamos ao quê? A nos chocar internamente. Aí por isso que ele chama de crise moral, porque a moral, ela já está dentro de nós, né? E o dever é uma obrigação moral. E ele pergunta e responde: como sairá a humanidade desse estado de crise? Como nós iremos sair dessa? Como nós iremos ficar diante disso e batalharmos, trabalhar para melhorarmos? Ele fala sobre a conciliação entre essas duas forças. Ele fala que nós temos de achar um meio-campo
um lugar para uma reconciliação. A religião e a ciência. Uma, o sentimento, a outra e a razão. E todos nós sempre vamos ter isso dentro de nós. Nós precisamos disso. Precisamos, mas também precisamos de o quê? Equilibrar e harmonizar essas duas forças. Tanto é que a doutrina espírita, o livro O Consolador, na questão 404, Emmanuel responde: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E ele responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Aí Emmanuel fala que o sentimento e a sabedoria aqui no nosso mundo é o adiantamento moral e o adiantamento intelectual, que é o que Leon Denis trabalha aqui nesse capítulo, a crise moral. E ele nos dá a resposta para nos ajudarmos a sairmos dessa crise. E Emmanuel, ele nos chama a atenção para o seguinte: a parte intelectual sem a moral nos faz cair, nos faz ter quedas. Então, se o dever é uma obrigação moral e é somente o adiantamento moral e o intelectual que vai nos elevar, nos fazermos sermos espíritos iluminados, essa harmonia tem de existir dentro de nós. O cumprimento do dever moral, ele tem que vir primeiro que o nosso dever aqui nesse mundo de provas e expiações. Nós já temos essa capacidade de colocar o nosso dever moral acima do dever material. Mas devido lá no início, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos fala que o dever moral, ele nos fere, porque vai nos colocar em contradição ao que nos dá prazer temporariamente, ao que nós inconscientemente estamos em busca aqui nesse mundo de provas e expiações. É a aparência, é o que eu estou hoje, não o que eu sou. É a minha posição social, é a minha profissão, o meu salário, a minha casa, o meu carro. E Leon Denis, a crise moral, e Emmanuel, o Consolador, ele nos fala, primeiro, o moral. Porque se o intelectual sobressair ao moral, nós estaremos em queda. E as nossas reencarnações serão mais pesadas, né? Para o quê? Aprendermos, passarmos por experiências até nos purificarmos, né? E se nós queremos evoluir materialmente, né, sair do Fiat Uno e comprar um Toyota, nós também temos de sair, de cumprir um dever e cumprir todos os outros, para adquirirmos a felicidade verdadeira, sermos espíritos luminosos, sermos espíritos iluminados, sermos Cristo, porque nós seremos Cristos. Agora vamos para o livre-arbítrio, né? Eu separei obrigação moral,
seguindo aqui o estudo de Lázaro, a obrigação moral, a lei da vida e o livre-arbítrio, que nós gostamos tanto de falar sobre ele, né? Eu tenho direito, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e do bem e do jeito que eu quiser. E no livro Depois da Morte, na quarta parte, intitulado Além Túmulo, eu peguei a lição 40, chamado Livre-arbítrio e Providência. Leon Denis nos fala desses dois itens, o livre-arbítrio, que nós adoramos falar, e da providência, que nós esquecemos, porque nós queremos o imediatismo, nós queremos aquilo que nos dá prazer primeiro. Ele nos fala que nós não podemos recair na vida inferior, na vida animal, porque hoje nós já temos consciência. A nossa inteligência hoje, ela já é elevada, né? E nós reencarnamos em escalas de mundo. Cada vez que nós evoluímos mais, subimos um degrau na evolução, nós vamos ter a oportunidade de encarnar em mundos diferentes. Ele usa a palavra 3 bens imorredouros. Nós temos de adquirir 3 bens imorredouros, que são alvo de nossos longos trabalhos, que é a sabedoria, a ciência e o amor. Quando nós adquirirmos esses 3 bens, nós iremos nos libertar. Nós não precisaremos mais reencarnar. Para quem gosta da palavra de desencarne, ou para quem gosta de usar a palavra morte, isso já vai estar cortado do nosso vocabulário. Nós estaremos libertos. Nós estaremos com acesso à vida celeste. Ele nos fala que o nosso livre-arbítrio, com o uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos fixar os nossos próprios destinos. É de acordo com aquilo que nós escolhemos, está ligado ao nosso destino, né? A nossa felicidade materialmente, ela é baseada no carro que nós temos, na casa que nós temos, no bairro onde moramos, na nossa profissão e no nosso salário. Aqui no cumprimento do dever moral, entendendo essa lei da vida, entendendo esse livre-arbítrio, adquirindo sabedoria e ciência, nós estaremos libertos. Nós iremos fixar o nosso próprio destino. Destino de quê? De luz. Ah, mas eu ainda não consigo. Então eu ainda vou continuar com o sofrimento devido ao meu livre-arbítrio? Não. Leon Denis, ele fala que nenhum socorro divino é negado. Seja em provação, qualquer coisa que nós fizermos, qualquer atitude tomada, o socorro não é negado. Mas nós temos de pedir. Nós temos de pedir e ter a humildade de aceitar. De nos colocar pequeno diante daquilo que Deus está nos preparando. Que é o quê? A providência divina. Um ligado ao outro. Ele define a providência divina como um espírito superior. Um anjo que nos protege, que nos vela. O nosso consolador. Ele fala da consequência da providência divina, o que ela nos causa. Ele fala assim:
as inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. Para quem já passou por aquele momento assim totalmente tenebroso, sabe o quanto dói um coração gelado. O quanto nós ficamos totalmente deprimidos pela fadiga, por aquele cansaço. A providência, ela te socorre aqui. E ele continua: é o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Essa é a providência divina. Ela está ligada com o nosso livre-arbítrio. E de acordo com o nosso livre-arbítrio, que está ligado ao cumprimento do dever do homem, dever moral, Lázaro, é claro, dever moral. Se o nosso livre-arbítrio for totalmente voltado ao cumprimento desse dever, nós vamos adquirir a sabedoria, a ciência e o amor. E aí o nosso futuro, o nosso destino será bem melhor. Mas ele nos fala que o divino não nos abandona. A providência está ali esperando as nossas atitudes diante do nosso livre-arbítrio, para poder nos ajudar, nos abraçar, nos colocar de pé novamente. E na quinta parte do livro, intitulado Caminho Reto, eu peguei o capítulo 43, intitulado O Dever. Ele também fala do dever nesse livro. E ele nos fala que o dever é um conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve se conduzir. E nós nos esquecemos disso. O dever para nós nada mais é que o nosso 10º plano, a nossa 10ª opção. Eu nem vou falar segunda, é lá 10º plano. Depois nós resolvemos isso. Depois eu vejo o que acontece. Ele fala que o dever é uma figura nobre e santa, que ele paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Aí ele fala das características do dever. O dever é risonhos para um, temível para outros, inflexível sempre, e ele ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Porque o dever é inflexível sempre. Se você não cumprir o seu dever hoje com alegria, com satisfação, você vai cumpri-lo amanhã. Seja nessa reencarnação ou na próxima. Porque ele é uma lei da vida, né? E essa lei da vida, ela é cumprida. Nós temos o livre-arbítrio, sim, como foi dito aqui no início. Nós temos a providência divina, sim, para nos amparar. Mas o cumprimento dos nossos deveres, ele é imposto. Nós temos o livre-arbítrio de deixar para amanhã, mas nós não temos o livre-arbítrio para não cumprir
um dever que está ao nosso alcance, um dever que está na nossa caminhada. Motivo pelo qual Leon Denis, ele fala inflexível sempre. Ele é austero, brando, inflexível sempre. Não cumpriu hoje, vai ter de cumprir amanhã. Isso é claro. Você tem a opção de cumpri-lo agora ou cumpri-lo depois. A providência divina vai te amparar. O espiritismo, ele é claro, né? Você planta e você colhe o que plantou. Você não vai plantar morango, ou melhor, você não vai plantar limão e não vai achar que você vai colher morango, não. Eu ia falar o contrário aqui agora. Plantou doce, vai colher doce. Plantou azedo, vai colher azedo. Isso é que é o bacana do espiritismo, né? Dessa filosofia, dessa doutrina que nos ajuda a olhar para dentro de nós, nos ajuda a nos enxergarmos. Ele fala que o dever não é idêntico para todos. Nada é igual para todo mundo. Cada um tem um nível de evolução. Assim também é o dever. A pessoa mais elevada, quando nós olhamos para um espírito elevado e falamos assim, gente, coitado de fulano, como que ele dá conta de fazer isso? Eu não faria se estivesse no lugar dele. Aquilo ali não o incomoda. O seu espírito já é elevado, aquilo dali para ele é a mesma coisa de estar cumprindo com satisfação, com amor. Ele não vê aquilo como peso, ele não vê aquilo como obrigação, porque ele sente prazer naquilo. Né? Ele tem um olhar de grandeza. Na nossa linguagem, uma pessoa que cumpre um dever moral que dói em nós, e nós achamos que nós nunca iríamos conseguir cumprir aquilo, vendo aquele irmão cumprir, para ele é a mesma coisa de nós cumprirmos um dever material nosso para adquirirmos algo que nós já estamos com aquele objetivo, com aquela meta a ser alcançada. Um carro novo, uma casa maior. Esse é a distinção do dever de cada um. Para uns, risos, para outros, amarguras. E na medida que nós vamos evoluindo, vai ser totalmente riso, vai ser totalmente amor. Porque as nossas virtudes, elas serão grandiosas, né? Nós estaremos com as nossas virtudes mais elevadas. Leon Denis, ele também fala que independente do ser humano, independente da condição em que ele está, o dever o domina. Todos nós somos dominados pelo dever. Nós vemos uma situação e sentimos aquele dever de ajudar. E aí nós temos o livre-arbítrio de escolher ou não. Por que isso? Nós temos essa sensação de praticar um dever. Recuamos? Recuamos. Cumprimos o dever? Cumprimos. O dever, ele enobrece a nossa vida. Ele fortifica a alma. Ele é natural de nós.
Ele pode ser cumprido hoje? Pode. Ele pode ser cumprido amanhã? Pode. Ele pode ser cumprido nunca? Não. Ele nos é imposto. Não cumpriu ele hoje, você pode ter certeza que vai cumprir ele amanhã. E você cumprindo o seu dever hoje vai ser bem mais ameno do que cumprir ele amanhã, né? A situação hoje é bem melhor do que ele amanhã, né? Para não adquirirmos inimigos, né? Não adquirirmos mais o que? Débitos. E nesse capítulo, o dever, ele fala do dever para conosco, do dever profissional, do dever social e do dever para com Deus. Ele enumera esses deveres para nos ajudar. Para conosco é respeitar. Respeitar é nos governar com sabedoria, deixando de que realizar aquilo que não é útil, e sim realizar aquilo que é útil, que é belo e que é digno para conosco mesmo. O dever profissional. O dever profissional, ele exige o compromisso consciencioso das obrigações de nossos encargos. Esse dever nós adoramos, porque vai nos dar algo palpável, algo material que vai nos dar a sensação, né, de alegria, de felicidade. O dever social. O dever social, ele nos fala que ele nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles e a servi-lo, tanto ao país como à humanidade. O dever para com Deus. Aí ele coloca reticência e fala: o dever não tem limites. Quando se trata do dever para com Deus, não existe limites. Sempre nós temos de querer melhorar. Nós temos de ter prazer em ser imolados para nos melhorarmos cada vez mais. E com isso nós vamos nos engrandecer e nos purificar. Antigo Testamento. Moisés cumpriu o seu dever em libertar seu povo da escravidão, mesmo se sentindo pequeno e sem capacidade para a tarefa. Um exemplo de cumprir o seu dever, e na maioria das vezes nós nos sentimos pequenos, sem capacidade de fazer nada. Aqui o nosso irmão Moisés, cumprindo essa tarefa que lhe foi dada, nós temos o exemplo de que nós podemos fazer muito. Nós não podemos deixar ninguém nos diminuir e nem nos sentirmos diminuídos. O rei Salomão, ele cumpriu o seu dever de juiz e foi justo quando duas mulheres se aproximou e falou que uma roubou o filho da outra. Ele não sabia o que fazer. Ele tinha de ser justo. Tratava de vida. Tratava do futuro de um inocente. Ele mandou dividir a criança ao meio. E na hora daquela decisão, a verdadeira mãe desistiu de ter a criança. Porque o amor de mãe falou mais alto. E aquela mulher que tinha roubado o filho daquela mãe, porque ela tinha matado a sua criança sem querer, se debruçou sobre ele, a inveja dela de ter perdido uma criança e a outra, que ela a considerava
menor do que ela não se importou e disse, né, então nem eu nem você fica com ele. Aqui nós vemos como a providência divina age em nós para ativar a nossa sabedoria no cumprimento do nosso dever. Maria de Magdala, ela cumpriu o seu dever na divulgação da Boa Nova quando acolheu os leprosos, quando procuravam o Cristo depois que o Cristo partiu. Ela entendeu e se encontrou, se achou no dever de fazer aquilo que o Cristo fez. Ela entendeu quando o Cristo disse, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando ela encontrou o Cristo, ela não teve mais fome, ela não teve mais sede. Ela se encontrou. Então ela se sentiu no dever de dar àqueles homens aquilo que ela recebeu do Cristo. Recebeu de graça. E nós ainda não temos essa sensação de dever de dar aquilo que nós temos de graça para o nosso próximo. Tanto dentro do lar como fora dele. Zaqueu, ele cumpriu o seu dever quando Cristo entrou em sua casa e ele saiu daquela crise moral que ele se encontrava. Ele deixou o homem velho e renovou as suas atitudes perante seu próximo. Tudo aquilo que ele pegou, que não pertencia, ele foi claro com o Cristo, que devolveria. E até 4 vezes mais. Ele admitiu aquilo para aquele homem que ele tinha acabado de ver, só ouvido falar. Nós não admitimos os nossos erros nem para nós mesmos, porque nós temos medo de nos conhecer. Mas nós temos o dever de conhecer a nós mesmos para melhorarmos. Então, como que nós estamos diante de nós, diante do próximo, diante da lei divina? Nós temos de ter esse equilíbrio, equilibrar as nossas forças para termos respostas de quem realmente nós somos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. O dever, ele nos fere, sim. Ele machuca o nosso íntimo, porque ele bate de frente com a nossa materialidade. Mas hoje nós somos maiores espiritualmente. Nós já temos a nossa inteligência mais elevada. Nós temos a nossa consciência, né, aonde está a lei divina, que nos ajuda a entender aquilo que é melhor ou não para nós. Nós ainda vivemos no mundo de provas e expiações. E é somente no cumprimento desse dever moral, nas escolhas, no uso do nosso livre-arbítrio, na vivência do Evangelho, é que nós iremos melhorar. Então, meus irmãos, eu convido a todos a ler o livro. Se não ler o livro, ler pelo menos os capítulos que eu citei aqui. Leon Denis, Depois da Morte, e ler também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para termos mais consciência desse dever que ilumina nossas almas, que nos coloca no caminho do bem, que nos traz alegria, mas a alegria verdadeira, que cumprido, né, ele executado, ele vai fazer com que nós melhoramos. Como eu citei aqui, Jesus, lá em Maria de Magdala, fazer a vontade do Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai.
Então, a nossa comida, a nossa bebida tem que ser a vivência do Evangelho, cumprindo esse dever moral, que é a nossa obrigação e que é uma lei da vida. Eu agradeço a todos, agradeço à casa pela oportunidade do estudo e eu vou fazer a prece final agora. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade da lembrança do Seu Evangelho. Que possamos sermos irmãos, ser luz, ser paz, nesse mundo que tanto necessita da Sua comida, da Sua bebida, do Seu Evangelho. Que possamos, Pai, vivenciar esse Evangelho de amor, esse Evangelho que hoje nos sustenta. Que assim seja. Boa noite a todos.